Fala, turma! Falando de concurso público da Unesp, neste vídeo apresentando prova anterior para o ASA 4. Você vê em Registro e ASA 4 em Rio Claro. O que tem em comum? Espectrometria de massas ou espectrometria atômica. Claro que existem diferenças, mas você vê a mesma palavra sugere que algo há de similar, congênere, possa haver uma similaridade. Então, em Registro e Rio Claro, o ASA 4, para ganhar mais de R$ 12.000, quase R$ 12.500. Além disso, porque gravo o vídeo em 25 de março, sabia que o Vale Alimentação está no valor de R$ 2.002. Isso mesmo. Então, Rio Claro e Registro, assistente de suporte acadêmico 4, para servidor técnico administrativo, é o maior salário, porque abaixo dele, por exemplo, o analista de informática 1, desenvolvimento de sistemas, entre outros cargos, com áreas de atuação diferentes, com requisitos exigidos, e são bastantes, principalmente e inicialmente, todos com ensino superior completo. Você observa, tal Q, tal K. Então é bem legal porque mostrarei prova anterior. Veja como era o nome. ASA 4, legal. E a área de atuação? Espectrometria. Será que eu falei no começo certinho? Não sei, mas eu sei que em Rio Claro, espectrometria. Em Registro, mais específico ainda, espectro de massas com relação à prova anterior que tenho, é de 2012 e, na época, para o campus de Rio Claro. Vale a pena? Quer essa prova e o respectivo gabarito, você vê a área de atuação e, antes disso, o cargo ASA 4. E também, naquela oportunidade, eram 60 questões na prova objetiva. Na sua prova de concurso público da Unesp, em 2026, serão 40 questões na prova objetiva. Sendo que das 40 questões, 20 questões, metade da prova, conhecimentos específicos do cargo ASA 4 e, em especial, cada um com a sua área de atuação. Rio Claro, essa área em destaque. Registro, a área é diferente, mas, como eu disse, em comum, espectrometria. Legal. E importante dizer que para esse edital, Registro, Rio Claro, capital, mas em especial sobre assistente de suporte acadêmico 4, você vê, houve documentos, edital de retificação, número 1, do edital de abertura de inscrições, e edital de retificação, número 2, do edital de abertura de inscrições. Documento recente, inclusive, lançado, publicado aqui no site da VUNESP, deixarei esta página na descrição do vídeo, 25 de março, então, um segundo edital corrigindo alguns aspectos, itens do primeiro edital, que é o de abertura de inscrições. Você observa comigo, em um dos editais de retificação, é o ASA 4, os conhecimentos específicos, bastantes itens. Você sabe disso, você leu o edital, que é a Bíblia do seu concurso. E se o concurso fosse um jogo, o edital é a cartilha, o manual. Legal? E houve outro edital de retificação, retificar é corrigir, que fala do anexo 1º, das atribuições dos empregos e, de novo, sobre a área de atuação, química, geoquímica, espectrometria de massas de alta resolução para registro. A prova que possuo era para Rio Claro, mas você viu comigo
Para a reitoria Unesp, em São Paulo, 2 cargos. Em Rio Claro, espectrometria, que aí diz que é atômica. Registro, espectrometria de massas. Então, talvez a prova objetiva, lá de 2012, porque você observa comigo aqui, ó, a data da prova. É antiga, então o primeiro cuidado que você precisa ter, porque o gabarito está aqui, é que aquelas questões da prova de 2012, elas estão atuais para hoje, 2026. Precisa pensar nisso. É necessário fazer essa pergunta. Mas, para você ter uma base, conseguir visualizar como a banca VUNESP, formula questões, como será que os conhecimentos específicos para esse cargo ASA 4 e área de atuação em registro, isso em destaque na cor azul, em Rio Claro, isso em destaque agora na cor azul. Porém, a mesma palavrinha de pronúncia difícil, espectrometria. E aí, claro que você já viu vídeos no canal em que leio principais pontos dos editais, o ASA 4, Química, Geoquímica, Espectrometria de Massas de Alta Resolução. Quais são os conhecimentos específicos? No edital de abertura de inscrições, dizia que era isso. Tudo bem? Porém, contudo, você viu a retificação, por isso a importância do acompanhamento da página do seu concurso, Rio Claro ou São Paulo, ou registro, porque o primeiro documento, publicado, postado em 13 de março, depois dele houve outro documento de correção, em 23 de março, e o mais atual, na publicação deste vídeo no canal Ao Concur, em 25 de março. Então, observe que no edital dizia que para a ASA 4, espectrometria de massas, registro, é a cidade, o campus universitário. Os conhecimentos específicos eram esses, porém, o edital de retificação diz que são mais assuntos ou diferentes. Não sei, você vai ler esse documento. Para o ASA 4, tanto espectrometria atômica quanto espectrometria de massas, conhecimentos gerais, português, matemática e legislação. Olha o regimento geral da Unesp, carro-chefe do canal. E os conhecimentos específicos, metade da prova, aqui para registro, são esses conhecimentos específicos para a área de atuação química, geoquímica e espectrometria de massas de alta resolução. E para Rio Claro, espectrometria atômica, área de atuação do ASA 4, são outros conhecimentos específicos. Veja que são menos numerosos, não é verdade? Mas tá bom. Aí você viu, na página de seu concurso para capital, registro ou Rio Claro, havia o documento de edital de abertura de inscrições publicado em 13 de março. Depois, um edital de correção desse primeiro edital, publicado em 23 de março. E ainda um segundo edital de correção, publicado em 25 de março, dia da gravação deste vídeo. E aí, galera, galera, precisa estar atento ao que é publicado na página do seu concurso. Repetir isso, Fábio, repetir. Por quê? Você vê que num dos editais de correção fala da área de atuação espectrometria de massas para registro, leia-se como segue e não como constou. Descrição das atribuições da função na área de atuação são essas aqui. Tudo bem? Porque você vê no edital, antes do conteúdo programático, quando eu falo edital, é o edital de abertura de inscrições. Você leu que para registro, olha assim. Tá ok? Tá ok? Era o que estava no primeiro documento. Porém, entretanto, novo documento corrigindo, retificando o edital que abriu as inscrições. E aí fala, item 2, sobre o anexo 1º das atribuições
Para o cargo ASA 4, atuação, o que está em destaque na cor azul, para o campus de registro, é isso aqui, as atribuições, competências, obrigações, deveres e as tarefas, atividades a serem realizadas por esse cargo e área de atuação. É somente o começo do vídeo, porque vou mostrar prova anterior e aí fui para o campus de Rio Claro. Entretanto, todavia, a área de atuação é o que importa, porque com o passar do tempo, na Universidade Estadual Paulista, nomes de cargos e principalmente nomes de áreas de atuação se modificam, se alteram. Então, imaginemos que lá em 2012 era ASA 4 e permanece até hoje, 2026. Mas a área de atuação era simplesmente isso. E aí, passou o tempo, chegamos a 2026, você vê que o nome da área de atuação é maior química, geoquímica, espectrometria de massas e ainda acrescentou de alta resolução. Então eu acho, depois de dito tudo isso, o principal para seu concurso existem 3 editais. O primeiro edital de correção, de retificação, falava de analista de informática. Não é o seu caso, não se preocupe. Porém, o outro documento é para o ASA 4, espectrometria de massas, falando das atribuições desse cargo com essa área de atuação para o campus universitário, registro, Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Então, em 2012, foi essa a prova objetiva. Observe comigo. Começa sempre com língua portuguesa desde aquela época. E eram quantas questões? É apenas uma observação, curiosidade. Vemos que foram 10 questões, como será na sua prova, nos conhecimentos gerais, primeira metade da prova. 20 primeiras questões, conhecimentos gerais. 20 questões posteriores são os conhecimentos específicos para o cargo e área de atuação. Depois de português, matemática, também na sua prova. Uma questão, 2, 3, 4, 5. Veja que houve mais questões de matemática do que haverá na sua prova. Houve 10 questões de matemática. Estou olhando aqui, ó, é tudo matemática. 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aí, legislação, questão 21. Constituição, tudo bem? Você vê Regimento Geral da Unesp já cobrado lá em 2012, mas Constituição, uma questão, 2, a terceira está aqui. E ainda uma quarta, porque fala de texto constitucional, é a CF 88. E uma de Regimento Geral. Eu acho que eu não resolvi essa questão aqui no canal, então prepare-se, porque haverá mais vídeos resolvendo questões de Regimento Geral da Unesp. E lembrando, naquela época, na prova objetiva havia 60 questões. Na sua não, na sua serão 40 questões. E além disso, você viu no conteúdo programático que não existe informática, nem mesmo poucas noções de informática. Mas em 2012 havia. Então vamos passar, não nos importa. Aí sim, naquela prova 2012, a partir da questão 31, questões sobre ASA 4, área de atuação, espectrometria de massa. Será que serve também para a área de atuação, espectrometria atômica para o campus de Rio Claro? Porque aqui, você viu, foi prova de 2012 para Rio Claro. Agora, edital de aberturas de inscrição para registro, fala na área de atuação, química, geoquímica, espectrometria de massas. Então, estamos vendo uma prova de 2012 com 60 questões. O importante é a partir de agora, esqueça o número. Olhe essa questão, tem a ver com sua área de atuação? Química, geoquímica, espectrometria de massas de alta resolução e também pensando sobre espectrometria atômica. Registro e Rio Claro. E a questão 32.
E a de número 33, 34, analisador de massas tipo quadrupolo. É assim que se pronuncia. Sabia que polo não tem mais acento? Havia, mas com acordo ortográfico, caiu o acento na palavra polo, assim como não existe acento em bolo, não tem em solo, polo também não. Analisador, para você saber, bônus plus, análise se escreve com S. Então, analisador também. Catalisador também. Porque análise, analisador, analisar, muita gente escreve com Z, tá errado, é com S. Catalisador tem no carro, por exemplo, e catalisador é algo que acelera alguma coisa. Catalisador com S. Sabia que hortência não é com C, como a jogadora de basquete Hortência, mas com S. Você sabia disso? E maisena? Maisena, galera, turma. Olha só, falando de ortografia. Maisena não é com Z. Maisena é com S. Mas, Fábio, eu vejo na caixinha lá no supermercado, nas gôndolas. Maisena com Z. Esqueça. Saiba que é com S. Veja o dicionário. Micaelis, Aurélio. Pode olhar também no site da Academia Brasileira de Letras. Existe o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, conhecido como VOLP. Legal? Que tal? Gostou da dica? E a questão 35 tem a ver com sua área de atuação? Futuro ou futura asa 4, em registro ou Rio Claro. E a 36, série B, série Y, como íons filhos em um padrão de fragmentação peptídico. E aí, não sei, galera, não sou da área. Observe a 37, a 38 fala espectro de massas. Saberia responder ou não? Você quer trabalhar na Unesp, ou em registro, ou em Rio Claro, para ganhar quase R$ 12.500, mais um vale alimentação de R$ 2.002. Então precisa se preparar. Você vê que não estou para brincadeira. A questão 39, o que disse? Espectrometria de massas. Fábio, será que serve? Turma, galera, asa 4, atuação espectrometria. Asa 4, atuação química, geoquímica, espectrometria. E aí, para registro, espectrometria de massas. Mas será que não serve de nada para Rio Claro? É você que vai olhar no conteúdo programático os conhecimentos específicos, se for para Rio Claro, se for para registro. Observe, galera, fala de espectrometria de massas aqui no asa 4 e é para Rio Claro. Aqui você vê para registro. Registro é uma cidade, não é o registro de água que você tem em casa. Tá ok? Tá ok? Brincadeiras à parte, mas bastante respeitosas sempre. Nomes de municípios, nós respeitamos como cidadãos. E aí você vê espectrometria de massas, com certeza, no meio de tantos itens, assuntos a serem estudados nos conhecimentos específicos, deve falar de espectrometria. Então você vê a questão 40, destaque na cor azul, 41, novamente, 42, o que é espectrometria de massas? A, B, C, D ou E? Escreva nos comentários e interaja porque ajuda bastante meu canal. Você que está estudando para a asa 4, com área de atuação que possui essa palavrinha de pronúncia difícil. Questão 42, resposta A. E aí você coloca A, B, C, D ou E. 46 fala de analisador TOF. Observe, análise. Analisador com S, separação de íons, peptídeos, sequenciamento. Mas olha aqui de novo. Será que é legal essa prova? Você quer? Vamos fazer o seguinte. Vou deixar fixado no primeiro comentário deste vídeo e deixarei também na descrição deste vídeo
Como conseguir essa prova? Mando para você gratuitamente. E aí, gostou? Prova e o gabarito, porque você vê que é parte do nome da sua área de atuação, principalmente este termo, este vernáculo. Gostou? Importante que é a asa 4. Na Unesp existe asa 2, o 3 e o 4. Asa 1, acabou. Veja, triplo, quadrupolo, de novo, espectrômetro de massas. Opa! Tem a ver com espectrometria de massas. E aí seguem questões, mais questões, 47. E essa técnica, espectrometria de massas, é analítica e destrutiva, é qualitativa e quântica, é quantitativa e derivatizada, é qualitativa e não destrutiva, é não destrutiva e cromatográfica. Não faço a mínima ideia. Você que está estudando para o ASA 4, em que na área de atuação tem a palavrinha, a palavrona, o palavrão, espectrometria. Questão 51 para você é fácil? Boa ideia ter essa prova ou não? 52. O que seria ESI? Proteína íntegra, falou de proteína, falou de peptídeo. De novo, TOF, ou seria TOF? Mais amostra, menos matriz, modo linear, supressão de matriz, modo reflectron. Supressão, por exemplo, é retirada. Então, eu tenho uma alternativa, ela está errada porque houve uma retirada de uma palavra, uma supressão de uma palavra. Sabia disso também? Espectro de massas. Então, nós vimos espectrometria, espectro de massas, espectrômetro. 55. Que fórmula é essa, turma? Olha aí, sabe resolver? 56. E lembrando, será que isso ainda é válido para os nossos dias atuais? PMF, Peptide Mass Fingerprint. Será que pronunciei o inglês legal? Olha aqui, deve ser um aparelho, né? Espectrômetro. É detector universal? É base de uma técnica preparativa? Ou é um instrumento? Então falei besteira, não é uma ferramenta, não é um aparelho? Multidimensional Protein Identification Technology. MUD-PIT. LC-MS, MS. E aí, Uniprot, Mascote, será que é isso? Existe isso hoje? É isso que você tem que perguntar a si mesmo, a si mesma, porque você precisa estudar o que está no edital para seu cargo e área de atuação. Isso em destaque na cor azul, espectrometria de massas de alta resolução, lá para o campus de registro da Unesp. Agora, isso em destaque na cor azul, espectrometria atômica, é a área de atuação para o ASA 4, mas em Rio Claro. Então, você aqui vendo uma prova de 2012, na época, lá para Rio Claro, e muitas questões falando de espectro. E aí, quer a prova gabarito? Faça o seguinte, ouça e depois leia, ou no comentário fixado ou na descrição. É um passo a passo. Você escreve a palavra espectro. Somente isso. Espectro. E também, mais que isso, no comentário, escreva a palavra espectro e o seu nome, Maria José ou José Maria. Daí, depois, você vai lá no direct do meu Instagram, escreve uma mensagem. O meu Instagram é www.instagram.com/Fabio.Nagata. Precisa do ponto. Isso aqui, ó, não é para escrever ponto por extenso. É Fábio, é meu nome, Nagata, meu sobrenome. Entre o nome e o sobrenome tem um ponto. Tá vendo o ponto aqui, ó, em destaque na cor azul? Tudo bem? E aí você lá na mensagem diz, Fábio, escrevi no vídeo, espectro, meu nome é José Maria e o meu e-mail é jm
traralá@hotmail.com. Ou então, meu nome é Maria José e escrevi espectro lá no seu vídeo, Fábio, que era a prova de gabarito de 2012, lá em Rio Claro, porque vou fazer a prova para a área de atuação do ASA 4 em registro. Ou vou fazer a prova para a ASA 4, que é o cargo, área de atuação, lá para Rio Claro. E quero ter a prova para ter ali uma noção de como a banca VUNESP cobra os conhecimentos específicos. Lembrando, 20 questões de 40, conhecimentos específicos, que são esses aqui. Olha aqui. Espectrometria atômica, conhecimentos específicos, são esses. Rio Claro, ASA 4. Espectrometria de massas de alta resolução, além disso, química e geoquímica, ASA 4. Tudo isso aqui, 20 questões da prova objetiva, das 40, ou seja, metade da prova, você precisa saber os conhecimentos específicos para seu cargo e ou a sua área de atuação. Por que eu digo e ou? Porque existe o cargo de motorista, é só isso. Existe o cargo de cozinheiro, enfermeiro, médico, por exemplo. Você vê que tem o nome do cargo, médico, e tem a área de atuação específica, medicina do trabalho. Você não vê, pelo menos eu nunca vi. Médico, área de atuação ginecologia, médico, área de atuação pneumologia, médico, otorrinolaringologista. Eu não vi. Eu vejo a área de atuação para o médico, medicina do trabalho, mas aqui estamos falando de ASA 4, tem essa prova. Claro que você com essa prova também treina português, matemática. E informática você pula, não tem na sua prova. A sua prova tem conhecimentos gerais. 10 questões de português, 5 de matemática e 5 de legislação. É a primeira metade da prova, conhecimentos gerais. O que é legislação, Fábio? Constituição do Brasil, títulos 1º, 2º, 3º e 8º, e o Regimento Geral da Unesp. Em legislação, dentro dos conhecimentos gerais, na primeira metade da prova objetiva, ou 2 questões de regimento e uma de Constituição, ou uma de regimento e 4 de Constituição. E concurso público da Unesp não pode negligenciar nenhum assunto, tampouco desperdiçar ponto. Não pode errar, galera. Por quê? A concorrência é forte, acirrada. Não é o número de candidatos que se inscrevem que importa, mas a preparação daqueles poucos candidatos que realmente, de fato, querem conquistar a vaga e trabalhar, ter emprego público na Unesp. Então, um vídeo bem legal. Falamos também da importância de acompanhar a página do seu concurso, porque para o ASA 4, o analista de informática, eu acho que esse edital 1 de retificação, correção, foi para o analista. O 2, sim, foi para o ASA 4, registro, atuação química, geoquímica e espectrometria, falando da descrição do cargo e área de atuação, que aqui chamou de função na área de atuação. Isso aqui e não o que constava lá no primeiro edital de abertura de inscrição, que é esse aqui. Veja, cadê? QD. Sabia que você pode dizer QD? Está no dicionário. Observe, a área de atuação estava no edital, primeiro documento, edital de abertura de inscrição. Registro, espectrometria de massas. E como está no edital de retificação, registro, espectrometria de massas de alta resolução. Então, o que vale é isso aqui, no edital de correção, retificação, e não isso aqui, que está no edital de abertura de inscrição, primeiro documento publicado em 13 de março. Legal, então? Gostou? Que tal? Legal? Quer mais? Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe like, comentários, compartilhe. O like, o joinha ajuda muito. Se gostou, likeou. Se não gostou, comentou, criticou. Se não gostou, comentou e criticou. Mas se quiser a prova e o gabarito, para treinar e sempre prestando atenção, se isso, por exemplo, está atualizado, é utilizado atualmente ou não. Mas alguma coisa de espectrometria e de massas
nessa prova você verá e poderá estudar. Bons estudos. E até a sua aprovação. Valeu, galera! Valeu, turma! Até o próximo vídeo!